Eu queria saber um pouco o que você pensa em relação a essas políticas do Estado pelo direito das mulheres, as mulheres mães, as mulheres negras, na sua atuação aí pelos direitos humanos. O que você tem observado de ação do Estado? Existe algum projeto de política pública ou ainda é muito negligenciada as pautas em relação às mulheres negras, as mulheres negras que são mães e que têm os seus filhos exterminados pelo Estado? Não existe, né? Existe uma maquiação. No Estado de São Paulo foi oferecido o CRAVE, né? A gente participa. O que é o CRAVE? O CRAVE é o Centro de Referência para Vítimas de Violência. Quando nós subimos de Santos para São Paulo, vinha dizendo que o CRAVE não aceitou acolhimento, né, porque não tinha familiares que procurassem o CRAVE com a demanda do massacre, né, de maio. Mas a gente se aprofundamos e o movimento Mãe de Maio tem um cérebro, né? Esse cérebro está aqui conversando com você. É um cérebro que vem de uma dona de casa, mas é tipo uma dona de casa que faz um raio-x de 380 graus. Vem de famílias pobres, mas que resistiu, né, e sobreviveu. Somos em 12 irmãs. Meu pai era pedreiro, passamos várias necessidades, né? Meu pai é nordestino, mas ele construiu uma família de 8 mulheres, que a maioria delas são feministas, né? E eu não era diferente. Eu já dei o grito da liberdade com 14 anos, de ser uma feminista. Tenho 2 filhas que é feminista, também passou a ser feminista porque cuida dos filhos sozinha e não quis mais saber do marido porque era muita opressão. E a gente também se deparamos do acolhimento que não tem para essas mulheres. Não existe um programa de acolhimento para essas mulheres que perdem seus filhos. Pelo contrário, elas morrem geralmente de câncer, e o câncer é nos órgãos reprodutor. A gente perdemos já 5 Mães de Maio, né, das que começaram o movimento. Uma morreu de depressão, 2 de câncer. Perdemos a Vera, dia 3 de maio do ano passado, que era a mãe da grávida, que além dela perder a filha grávida de 9 meses, na véspera de uma cesárea marcada, ela foi forjada por tráfico de droga, e ela passou 3 anos, foi condenada e passou 3 anos dentro do sistema da penitenciário feminino, e ela nunca contou para nós o que ela sofria lá dentro, mas a gente sabe, né, com as filas quilométricas de mulheres que elas que estão servindo de visitas, né, para os seus filhos, para os seus maridos, diferente da cadeia feminina, que ela geralmente é um parente ou outro, porque elas também não recebem visita dos seus maridos que são abandonadas dentro do sistema, né? Então a gente viu uma situação da Vera, a situação da Verinha era um espelho para nós, né? A gente tentamos levantar a autoestima dela, mas ela tinha uma depressão, não teve um acompanhamento, e ela sempre falava que não precisava de remédio para sobreviver com o luto da filha, mas com o tempo ela falou para nós que precisava, porque ela passou pelo sistema, e ela morreu sem um tratamento, sem um apoio, porque o CRAVE desceu para Santos, saiu da capital, foi para Santos, né, um núcleo, e lá elas não poderiam falar mal do governo do estado. Foi um absurdo. Então recolhemos essas mães e passou nós mesmos ser uma psicóloga da outra, e uma dá um ombro para a outra, e é assim que a gente convive no Brasil. Então não há uma política social, uma política de respeito a essas mães. E essas mães, a maioria dessas mães que perdem filho, são mulheres que foram abandonadas pelo machismo, né, que criam os filhos, são diaristas, a maioria das mães é diaristas. A Vera era manicure, também era diarista, e elas são obrigadas a largar muitas vezes o trabalho, porque a luta chama, elas têm necessidade. Então não tem um acolhimento, não tem uma política social para essas mulheres, de jeito nenhum, e mais, essas mulheres elas são invisíveis, né? O próprio movimento, a gente cobra do movimento feminista que olhe para essas mulheres que perdem filho também, porque ela faz parte, sim, da mazela do Estado provocada quando tira nossos filhos.